Gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Durante muito tempo, eu achava que Crônicas era um dos livros mais difíceis da Bíblia de ler, porque ele começa com páginas e páginas enormes de nomes. Fulano que gerou Ciclano, Ciclano que gerou Beltrano, e eu ficava pensando, Senhor, mas por que eu preciso saber disso? E eu até brincava, gente, que o pastor que conseguisse, né, pregar uma série inteira sobre genealogias, ó, esse era bom mesmo, viu? Só que aí, eu percebi que o problema não era o texto, era que eu tava lendo ele da forma errada. Porque Crônica, gente, ele não começa com nomes aleatórios. Ele começa reconstruindo uma identidade. Porque pensa ali no contexto. Crônicas, ele foi escrito provavelmente ali depois do exílio babilônico. E se você não sabe o que é o exílio babilônico, vai ler a sua Bíblia. Brincadeira, gente. Mas no exílio, o povo tinha, então, perdido, né, ali a sua terra, perdido o templo, perdido o rei e a estabilidade. Então, o cronista ele vai voltar, né, até Adão para lembrar o povo de uma coisa. Vocês ainda pertencem à história de Deus. Então, existia uma linhagem, né? Existia uma aliança, uma promessa de Deus. Deus não havia se esquecido deles. Então, muitas vezes, as genealogias, elas vão parecer um pouquinho cansativas para nós, porque a gente pensa elas individualmente. Só que para Israel, aquilo significava o pertencimento, né? A herança, a promessa de Deus, uma continuidade. Imagina aí vocês querendo descobrir a sua própria linhagem. É a mesma coisa. Então, nome para eles não era um mero detalhe, era identidade. E aí, gente, me veio uma pergunta que, assim, mudou completamente a minha leitura. Como então que eu leio, né, um livro como Crônicas sem transformar isso numa lista infinita de nomes? E é por isso então que eu separei 3 dicas que vão transformar a sua leitura. Então a primeira dica é você observar onde que o texto para. Porque, gente, a maioria dos nomes ali, ele só aparece e desaparece. Então fala que a pessoa nasceu, teve filhos, morreu e fim, acabou ali. Só que alguns, eles vão receber uma descrição. E isso, gente, já é um sermão. Porque então a pergunta ela passa a ser: o que essa pessoa ela fez para ser lembrada? Porque muita gente vive só biologicamente. Nasce, trabalha, consome e morre. Só que alguns, eles andam com Deus. Alguns, eles deixam um legado. Alguns mudam, né, gerações. E essa foi a primeira coisa que me ajudou. Porque então, no meio de centenas de nomes, às vezes ele quebra o padrão. Ele fala mais sobre alguém. Por exemplo, quando a gente vê ali na história de Jabes, né, com alguns sacerdotes, alguns levitas e também na própria história de Davi. E quando ele interrompe, né, essa lista, é porque ele quer que você olhe para aquilo. E Jabes, gente, é exatamente o exemplo que eu quero trazer aqui. Porque a mãe dele literalmente associou o nome dele, né? Associou, na verdade, o nascimento dele a um sofrimento. Só que ele não aceitou ser definido por essa marca que ele recebeu. Então ele vai fazer uma oração. E ali nessa oração, ele pede então para Deus bênção, ele pede expansão, ele pede proteção e a própria presença de Deus. E Deus responde ele. E eu acho que aqui eu percebi uma coisa. Muitas vezes nós também carregamos alguns
nomes invisíveis com a gente. Às vezes, você pode se achar uma pessoa tímida, né? Meio estranha, insuficiente, incapaz ou simplesmente apenas uma pessoa comum. Mas a história de Jabes, ela mostra que a sua origem, né, que aquilo que as pessoas falam sobre você, tudo aquilo que você vivenciou, isso não precisa definir o seu destino. E Deus, gente, ele escreve histórias inteiras através de pessoas que são improváveis e muitas vezes esquecidas. E a dica número 2 é você observar os padrões. Então, a segunda coisa que mais me ajudou foi eu começar a procurar alguns padrões ali nos textos. E aí a gente começa então a perceber que alguns nomes ali, né, buscavam a Deus, outros não. Algumas gerações foram preservadas, outras caíram. Alguns deles, né, dependeram de Deus e outros decidiram confiar apenas em si mesmos. E quando você então começa, né, a perceber esses padrões, Crônicas ele deixa de ser apenas uma genealogia e ele vira então um espelho. E aí você então pode começar a se perguntar, né? Será que eu estou buscando a Deus? Ou será que eu estou confiando apenas em mim mesma? E aí você começa então a perceber algumas coisas, né, impressionantes. Então alguns pais que foram fiéis, filhos que foram infiéis, reis que foram bons, reis que foram maus. Crônicas, ele também começa então a desmontar uma ilusão que a gente tem, né? Que ninguém herda um relacionamento com Deus. Não é porque o seu pai tinha um relacionamento com Deus que você vai ter um relacionamento com Deus. A gente vê isso na própria história de Davi. Então, cada geração, cada pessoa precisa responder a esse chamado individualmente, pessoalmente. E a dica número 3, que é você observar os silêncios. Então, gente, Crônicas, ele também vai ensinar por aquilo que ele não diz. A gente vê que a Bíblia, ela fala muitas vezes, só que às vezes ela ensina pelo silêncio. E aí entra então a história de Berias, porque o nome dele também foi marcado pela dor. Só que a gente vê que não teve uma oração, não teve nenhum destaque ali no texto, nenhuma interrupção. E isso então cria um contraste enorme com a história de Jabes, porque a gente vê que a dor por si só, ela não transforma ninguém. Então tem gente que vai sofrer e que vai endurecer o coração, mas tem gente que vai sofrer e que vai buscar a Deus. E Jabes, né, ele interrompe então a genealogia simplesmente porque ele resolveu responder de uma forma diferente. E foi aí, gente, que eu percebi que Crônicas, ele nunca foi sobre nomes. Pelo menos não principalmente. Mas é sobre um Deus que conhece nomes. Porque quando eu olho, né, para aquela lista, né, de nomes, para essas genealogias, eu posso simplesmente pensar, quem são essas pessoas? Só que Deus sabia. Deus conhecia cada uma delas. Ele conhecia a história de cada um, as suas quedas, as suas escolhas, as suas dores, as gerações. E eu acho que talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas desse livro. A história, ela não gira em torno de pessoas extraordinárias, mas ela gira em torno de um Deus fiel sustentando gerações imperfeitas. E eu acho que a pergunta silenciosa que Crônicas deixa para nós é essa. Se a minha vida fosse resumida em uma frase, o que seria dito sobre mim?
Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, mas agora me contem aqui nos comentários. Se seu nome aparecesse numa genealogia bíblica, qual frase que estaria acompanhando ali o seu nome? Fiquem com Deus, se inscrevam no meu canal, já deixa o like para fortalecer aqui e até o próximo vídeo.